paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes aqui para começar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Você que tem dado a sua audiência a nós, que Deus possa realmente retribuir e que nessa manhã nós possamos ser mais edificados ainda do que já estamos pela poderosa palavra de Deus. Eu quero convidar você, feche seus olhos agora, você está aí na sua casa, e vamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos ajude, que abra o nosso entendimento, que abençoe a vida do nosso professor, que ele venha realmente ser um instrumento nas mãos de Deus e nós possamos aprender a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Abençoa a vida daqueles, Pai, que estão em casa agora, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam aprender a sua palavra. Meu Deus, abençoa o nosso professor, para que ele seja um instrumento, Senhor, ó Pai, nas suas mãos, para nos ajudar, para nos instruir nessa manhã, Senhor. Fique conosco. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Lembrando, irmãos, que nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 o tema, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 7, que o tema é A Bíblia Transforma as Pessoas. Um tema muito importante, irmãos, para a nossa vida, para todos os irmãos que estão em casa. Enfim, vamos aprender sobre esse assunto hoje. O nosso textuário está lá em Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A nossa verdade prática diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Que lição importante para nós, né, irmãos? Vamos ler também, irmãos, a leitura bíblica em classe dessa lição, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 11 ao 13, e depois 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Hebreus 4 e 11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora, 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, irmãos. É sobre esse assunto que nós estaremos estudando nesta manhã, e nós queremos, então, irmãos, aí, que Deus venha abençoar a vida dos irmãos, enriquecendo com esse conhecimento, E, claro, agora fique com a nossa aula junto com o nosso presbítero Aparecido. Que Deus venha abençoar a sua vida, meus irmãos. Que venha, através desse ensinamento, venha te edificar no nome de Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos nesta manhã deste domingo reunidos na Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando nesse trimestre a lição A Supremacia das Escrituras. E nessa manhã nós vamos estudar a lição de número 7. E o nosso desejo é que Deus nos ajude a entender o propósito dessa lição. A lição de hoje, a lição de número 7, vai falar do assunto muito importante. Claro, a Bíblia transforma as pessoas. Esse é o assunto desta manhã e eu creio que nós vamos tirar lições importantes. O nosso texto da nossa lição já está baseado na leitura de Hebreus
E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma introdução a respeito da lição. Nós vamos ver que a palavra de Deus é viva, que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Esses são os 3 tópicos que nós vamos estudar nesta manhã. E eu gostaria ainda de dizer aos irmãos que ao longo dessa lição nós estudamos que a Bíblia ela tem a sua origem em Deus, o seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro, por isso a mensagem da Bíblia transforma o nosso entendimento, nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lição nós veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. O tópico 1. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Nós temos aqui 3 subtópicos e vamos falar um pouquinho desse assunto. O exemplo que nós usamos aqui de que a palavra de Deus é viva e eficaz, o escritor da carta aos Hebreus, ele nos leva a meditar no cuidado que nós devemos ter quanto a negligenciar a palavra de Deus. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. E esse alerta serve para nós, os cristãos, não cometermos o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. O que nós aprendemos aqui nesse ponto? Se o seu autor é um Deus vivo, a palavra de Deus é viva. Ela tem poder para mudar as situações, mudar a vida da pessoa que se entrega a Deus de coração. A palavra de Deus não é um ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Isto está lá em 1 Pedro 1:23. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz e opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então, nesse subtópico, nós entendemos e aprendemos que a palavra de Deus é viva, ela tem vida, ela pode sim fazer crescer em nós obediência, humildade, ela pode fazer, trazer a nossa vida uma vida nova, uma vida de mudança, uma vida de transformação, porque ela é viva e tem eficácia. Ela produz coisas maravilhosas na vida do ser humano. E tomamos o cuidado aqui, né? Todos os israelitas pereceram no deserto porque não deram ouvido, não aplicaram a palavra de Deus à sua vida e tiveram esse grande problema de não possuir a herança que Deus havia dado a eles. Por isso que o escritor diz que nós devemos tomar cuidado para não cometer esse erro. Então, aprendemos nesse tópico que a palavra de Deus é viva e eficaz. No segundo tópico, diz que a palavra de Deus é espada penetrante. E nesse versículo do capítulo 4 e o verso de número 12 de Hebreus, ele faz a comparação da palavra de Deus como espada de 2 gumes, espada de 2 cortes. E o que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, ela penetra, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. A palavra de Deus consegue chegar ao íntimo, ao lugar mais profundo da nossa alma.
ela tem poder para isso. É viva, é penetrante, cortante, como uma espada de 2 gumes. Não há nenhuma resistência humana que consegue impedir a ação da palavra de Deus, a espada do Espírito. Isso está em Efésios, no capítulo de número 6, o verso 17. É importante que a gente leia esse versículo, que está em Efésios, no capítulo de número 6, e o verso de número 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós vemos nesse segundo subtópico que a palavra de Deus não tem nenhuma resistência humana que possa impedir o seu agir, o seu fazer em nossa vida. Quando o ser humano entende a palavra de Deus, quando o ser humano dá ouvido à palavra de Deus, com certeza ela trará frutos importantes para a nossa vida, para o nosso viver diário. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. A palavra de Deus, ela consegue penetrar em todas as partes do nosso corpo, fazendo assim uma luta, uma luta constante entre a carne e o espírito, porque ela nos dá entendimento para que nós possamos lutar no dia a dia com as nossas forças contra a nossa carne, contra os desejos que nós temos carnais. Por isso a palavra de Deus é espada penetrante, que consegue alcançar lugares que ninguém consegue. O terceiro subtópico fala que a palavra de Deus, ela é apta para discernir. Só a palavra de Deus, ela consegue nos dar a capacidade de discernir aquilo que está certo, aquilo que é errado, aquilo que podemos, aquilo que não podemos. Então, ela nos dá esse entendimento. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa importante. A Bíblia, como a palavra de Deus viva, ela tem poder para discernir aquilo que está lá no fundo do nosso coração, Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecimento tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Até os pensamentos mais íntimos, as nossas motivações mais espúrias são desvendadas, porque a palavra de Deus, ela consegue penetrar
lá no âmago da alma e discernir os pensamentos e intenções. Este ponto de número 1, falando da Bíblia, a palavra de Deus é viva, nos dá então esses 3 subtópicos. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é penetrante e ela é apta para discernir. A síntese desse tópico diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Agora nós vamos para o ponto de número 2, que diz que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Em meio a um mundo caótico que nós vivemos, de tantos conselhos ruins, tantos conselhos maus nesse momento, a Bíblia, ela consegue anular os conselhos do mundo. Por isso ela é poderosa e viva, né? Então, nesse subtópico de número 2, nós vamos falar aqui em 3 subtópicos sobre as armas da nossa milícia. Nós vamos falar sobre a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos e a destruição de toda a altivez. O primeiro subtópico diz, as armas da nossa milícia. Paulo usou a carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o verso de número 4, dizendo que as nossas armas são espirituais. Se elas são espirituais, elas podem nos ajudar a vencer as coisas carnais. Uma coisa interessante aqui é dizer a você, meu irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical, que Deus não deixou a igreja sem armas. Ele não deixou a igreja sem condições de lutar. Não. Deus nos deu armas poderosas. Quando a usamos de forma correta, com entendimento, com a ajuda do Espírito Santo, com certeza ela trará para a nossa vida resultados significantes, maravilhosos, que pode mudar a nossa vida. Então, no versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 10, diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. Conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. Então nós podemos enxergar aqui, irmãos, que as nossas armas, as armas que Deus nos deu para essa luta, elas não são carnais. Ela nos ajuda contra os métodos humanos, né? Eu até marquei aqui subterfúgios. O que é isso? É usar de ardil para se conseguir alguma coisa, fazer manobra, algum pretexto. Isso é subterfúgios. Nós não precisamos disso, né? De ardilar alguma coisa má para conseguir um resultado, não. A palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus, ela nos dá tudo o que precisamos para enfrentar qualquer luta, né, que esteja travada na nossa vida. Não precisamos. Também ele fala aqui que nós não precisamos usar de conchavos, né? O que é conchavos? É união de pessoas, não precisamos de combinação, não precisamos de trama feita com intenção ruim. Nada disso nós precisamos usar como arma para se alcançar alguma coisa em nossa vida. Não há necessidade disso. A Bíblia,
é a nossa regra de fé, a Bíblia é a nossa bússola, ela nos dá condições para lutar. E o exemplo claro é quando Paulo ensina sobre a armadura cristã, né? Nós precisamos usar a justiça, a verdade, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Esses são os nossos, o que devemos usar na nossa armadura cristã. Não precisamos de nada mais além disso. Então, Paulo esclarece que as armas não são carnais. Se apodere disso, meu irmão. Use a armadura de Deus para a sua vida, né? Ela vai anular todos e qualquer conselho do mundo. Segundo ponto, subtópico aqui do ponto 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz do maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Isso é muito claro. Nós entendemos pela palavra de Deus que a nossa luta é uma luta espiritual. Nós temos um adversário e esse adversário luta com todas as forças para nos tirar do nosso projeto, que é alcançar o céu, ter uma vida que agrade a Deus. Então, isso é muito claro. Mas a palavra de Deus pode destruir. Embora o nosso adversário seja forte, ele lute com armas, que ele lute de uma forma espiritual, nós, usando a palavra de Deus, nós podemos destruir essas fortalezas. Para tanto se opõe aos valores cristãos. Essa é uma das coisas que ele luta. Se opõe contra os valores cristãos que nós temos que foram criados, que foram gerados em nós através da palavra de Deus. Ele se opõe, dissemina, faz crescer o ódio, o desrespeito à vida, faz aumentar a corrupção, a imoralidade e outros muitos males que nós estamos vendo no mundo. Mas a palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Embora essa luta seja travada e sempre está aumentando as coisas ruins, e o irmão até citou aqui nesse subtópico, ódio, desrespeito à vida, corrupção, imoralidade. A palavra de Deus, ela tem poder para nos ajudar a fugir dessas coisas, ter armas para lutar, argumentos sólidos na palavra de Deus para ensinar, para ajudar, para que as almas elas cheguem ao conhecimento da verdade e assim se entreguem a Deus e tenham uma vida transformada. Então, a Bíblia também nos ajuda a destruir as fortalezas que estão armadas contra nós. No subtópico de número 3, fala a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. Segundo Coríntios 10:5 fala disso, né? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ela nos ajuda a destruir os falsos argumentos. Você já parou para pensar um pouquinho? Como está crescendo argumentos falsos? Alguns até usando a Bíblia para conseguir alcançar os seus objetivos com argumentos falsos. Isso está crescendo e nós vemos que isso realmente faz parte do nosso mundo que nós vivemos hoje, desse tempo, pois são os últimos dias da igreja na face da terra que nós estamos vivendo. Então esses argumentos estão se aumentando.
Mas a Escritura diz que o poder de Deus também destrói esses conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Isso se aplica a ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo, as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Olha, aqui a gente pode pensar um pouquinho sobre o relativismo. Tudo é relativo, né? Tudo pode. Essa é uma dos falsos argumentos que se usa hoje para que você possa fazer aquilo que você quer, sem você ter um respaldo da Bíblia, um conselho da parte de Deus. E isso resulta em tragédias, tanto sociais como morais, leva o ser humano à destruição da sua vida, porque são heresias que contradiz, que vai contra a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é essa, que o Evangelho transforma, que o Evangelho ele necessita de renúncia, de obediência. Todos esses falsos argumentos, a Bíblia tem poder. Se você ler a Bíblia, se você pedir a ajuda do Espírito Santo para discernir, se você aplicar ela em sua vida, com certeza você terá a estrutura para lutar contra a destruição desses falsos argumentos. E no quarto subtópico fala a destruição de toda altivez. Esse é um grande problema para o ser humano, se tornar altivo, né? O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. A altivez aqui nesse ponto está dizendo de tudo aquilo que se levanta com força contra a fé em Deus. Isso é altivez. Pessoas, ideias, formas altivas para lutar contra, para se opor contra a fé em Deus. Isso é altivez. Mas a Bíblia destrói isso, porque a Bíblia, ela diz que Deus odeia, né? Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância. O que é jactância? Atitude de quem apresenta arrogância, vaidade, orgulho e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo, que é a parte C aqui do versículo 5 de 10 de 2 Coríntios, né? Levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. A palavra de Deus anula toda a altivez. Tudo que se levanta contra o Evangelho. Por isso nós sempre ensinamos e falamos desse assunto. Conheça a palavra de Deus. Tenha ela no seu coração. Ela vai dar para você a garantia de entendimento quando você for confrontado com pessoas, com sistemas altivos que estão lutando contra
a palavra de Deus, contra a cruz de Cristo. Esse tópico, então, nos deixa bem claro que nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda altivez humana. A Bíblia também tem poder para isso. E no tópico de número 3, nós vamos falar que a Bíblia nos torna humildes. Quando se fala de humildade, muitas pessoas se confundem ao interpretar humildade. Muitas pessoas confundem-se com simplicidade. Aquela pessoa é simples, ele diz que ela é humilde. Nem toda pessoa que é simples, ela é humilde. E também não precisa nós precisamos entender isso, né? E uma coisa que é importante, que a gente vai aprender aqui nesse ponto de número 3. A Bíblia nos torna humildes. O que é isso? Através do seu ensino, da transformação que ela produz, ela faz eu e você, o homem, reconhecer que Deus está acima de tudo, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas, que Deus está em todos os lugares. Quando nós reconhecemos isto, nós estamos nos tornando humildes. E isso não quer dizer que eu preciso ter uma vida simples, ter uma vida... Não, não é nada disso. Isso é produzido através do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento produz em nós humildade, a ponto de quando tudo estiver bem, nós reconhecemos que Deus é que está diante dessa situação. Quando as coisas estão ruins, Ele é aquele que pode nos ajudar e Ele está permitindo aquela situação. Isso é humildade, é tudo você se pôr diante de Deus e reconhecer que Ele está conduzindo, que Ele está ajudando, que Ele está trabalhando, que Ele tem o conhecimento, que Ele pode. Deus aborrece a soberba, nesse primeiro subtópico. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Deus abomina as pessoas arrogantes, que confiam na força do seu braço, que confiam na sua sabedoria, talvez muitos confiem no seu estudo, na sua formação. Deus abomina pessoas que se conduzem dessa forma, né? E rejeitam os preceitos divinos. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ainda ele diz: humilhai-vos perante o Senhor. Isso está em Tiago, no capítulo 4, verso 10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Tiago 4 e 8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra de Deus. Esse primeiro subtópico, então, deixa muito claro que Deus abomina o arrogante, que Deus abomina aquela pessoa que é soberba, que pensa que pode tudo sozinho, né? Esse é um erro muito grave do ser humano. Mas
o significado de ser humilde, então, é muito claro: obedecer a Deus e a sua palavra. Não achar que a sabedoria humana ela pode fazer você ser vencedor. Isso não pode, porque Deus nos agracia com sabedoria que vem do alto. Então, os humildes são pessoas que são transformados pela palavra de Deus e, a partir da transformação, começa a viver uma vida de obediência. Esse é o primeiro subtópico. O segundo diz: Cristo é o nosso exemplo de humildade. Não existe exemplo maior. Deus nos deixou o exemplo de seu Filho amado, Jesus Cristo, como humilde. E isso foi mostrado através da sua obediência ao Pai. Total submissão à vontade do Pai. Esse é o maior exemplo que nós podemos tirar. É claro que às vezes nós nos espelhamos e tiramos até alguns exemplos de pessoas, de irmãos, pastores, líderes. Isso é bom. Mas o conselho é: vamos seguir o exemplo de Cristo. Vamos olhar para Ele. Nele não tem falha, nele não tem erro. Quando nós tiramos o nosso exemplo de pessoas, nós corremos o risco de, em algum determinado momento, enxergar um defeito, uma deficiência, e isso não ter o resultado que nós precisamos que tenha. Mas quando olhamos para Cristo, o nosso exemplo de humildade, tudo fica diferente. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, que está lá em Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 e 7. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Deixa eu ler um versículo em Filipenses capítulo 2, o verso de número 5. 2 e 5 de Filipenses. Vamos ler, irmãos, esse versículo que nos diz assim. Deixa eu achar aqui. 2 e 5, isso mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o padrão para os cristãos. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nada que a Bíblia nos direciona como padrão é impossível. Não é impossível. Mas ser humilde como Jesus, isso é impossível. Seria se nós fôssemos jogados ao léu sozinhos, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. É Ele que vai nos ajudando, é Ele que nos convence, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos direciona, e isso faz-nos buscar santificação, e isso faz a gente ficar mais parecido com Cristo. Então, esse é o padrão de conduta, padrão de humildade, seguir o exemplo de Cristo. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece a palavra e imita os passos de Jesus. Para que você tenha uma vida sadia, siga esse padrão de conduta, siga os passos de Jesus, que foi o nosso exemplo de humildade. O terceiro subtópico diz: a humildade é uma virtude cristã.
estamos chegando ao final desta lição e nesse último tópico, vamos falar, desse subtópico, vamos falar sobre a virtude cristã, a humildade. O que é virtude? É qualidade. E nós precisamos ter essa qualidade cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino do céu, a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foste chamados. Efésios 4:1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Se é uma virtude, ela vem com transformação. Não tem como a pessoa ser humilde se não tiver uma vida transformada. E humildade aqui está dizendo que ela vai ter um comportamento diferente. Ela vai ter um comportamento, vai viver com uma vida de modéstia, sendo modesto e sempre reconhecendo as suas fraquezas. Não existe humildade para quem não reconhece que é pecaminoso, que é falho, que depende da ajuda de Deus para melhorar, que precisa conhecer a palavra de Deus. Então fica para nós aqui, a humildade é uma virtude, é uma qualidade e ela precisa ser buscada. E nós só vamos conseguir através do ensino da palavra de Deus. Então a síntese desse terceiro tópico diz que Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela sua palavra. Meus irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, estamos chegando ao final desta lição e a conclusão que tiramos é que o Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então fica para nós, irmãos, esse ensino nessa manhã, que a palavra de Deus, ela transforma as pessoas, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus anula os conselhos do mundo e a palavra de Deus nos torna pessoas mais humildes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você possa buscar cada dia mais aprender a palavra de Deus e aplicar ela em sua vida, porque com certeza ela é viva e produz coisas maravilhosas para nós. Deus abençoe a todos, um bom domingo e fiquem com Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta aula tão maravilhosa, junto com o nosso presbítero Aparecido, que realmente nós possamos ser edificados, irmãos, através do conhecimento das Escrituras sobre essa lição tão maravilhosa, Agradecer também, irmãos, a todos os irmãos que têm participado conosco, todos os nossos alunos que estão em casa, aqueles que compartilham, que convivem conosco aqui através do programa Escola Dominical. Mas eu quero convidar você para você estar presencialmente na nossa igreja. Nós temos aí igrejas espalhadas por todos os bairros da cidade. Aos domingos de manhã temos a Escola Dominical presencial e é de suma importância a sua presença lá. Esteja conosco, meus irmãos.
Também quero ressaltar aqui, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, está passando aí na tela, né, da sua TV, ou enfim, a forma que você está nos assistindo nessa manhã, está passando aqui nosso Pix. É a forma de você contribuir, de você ofertar, ou você pode ofertar presencialmente também. Irmãos, é uma forma de Deus abençoar a sua vida e abençoar a obra do Senhor aqui, né? Que Deus possa te abençoar. Meus irmãos, nós temos também aqui na nossa sede os nossos horários de culto. Lembrar os irmãos sobre isso. Na terça-feira, às 19h30, tem o nosso culto de ensino aqui na sede. Às quinta-feiras, às 19h30, também temos culto aqui, irmãos. E os domingos, às 19 horas, né? Você que mora aqui perto da nossa sede, venha estar conosco, meus irmãos. Também, irmãos, tem culto das nossas congregações, aí, como eu disse, espalhadas pela cidade. Às quarta-feiras, às 19h30, às quinta-feiras, às 19h30, às sexta-feira, também às 19h30 e os domingos, às 19 horas. Venha cultuar ao Senhor, ouvir a palavra, receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, meus irmãos. É algo de suma importância para nós. Irmãos, eu quero agradecer realmente ao nosso professor, agradecer aos nossos alunos, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua semana ainda, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela aula, te agradecemos, meu Deus, por estar aqui, ó Pai, podendo, ó Pai, participar deste programa. Abençoa a vida dos nossos alunos em casa, meu Deus. Realmente, meu Deus, abençoando através da sua palavra, instruindo, ensinando, edificando, Senhor. Que nosso dia e a nossa semana seja de bênção na sua presença. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Tenha um excelente domingo e até o próximo domingo.